retomamos o nosso estudo do livro do Gênesis. Começamos agora o capítulo 15. E eu gostaria que vocês investigassem agora a questão da idade de Abrão, seu nome ainda não foi mudado para Abraão. Quantos anos tinha Abrão quando o Senhor se dirigiu a ele em Ur da Caldeia? E quantos anos Abraão tinha quando nasceu o seu filho, não Ismael, mas o seu filho Isaque? Vamos dar uma olhada no capítulo 12 do livro do Gênesis, versículo 4. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Está claro? 75 anos. Agora vamos pular para o nascimento de Isaque, livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Vejam, então, desde quando ele saiu de Ur da Caldeia com 75 anos, o Senhor Deus fez com que ele esperasse ainda 25 anos para cumprir a sua promessa. Amados, é uma senhora provação. Mas o Senhor Deus foi fiel. Abraão, vamos ver hoje vários textos da carta aos Romanos, todo o capítulo 4 e a carta aos Gálatas, capítulo 3, nós temos vários elogios ao nosso pai Abraão, que acreditou, que esperou contra toda esperança, que creu, e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Aliás, essa expressão literal vai aparecer nesse capítulo que vamos investigar agora. Trata-se, portanto, de uma pessoa que para nós é um dos modelos singulares de fé. Antes de Nossa Senhora, se Santa Isabel disse a respeito de Nossa Senhora, dirigindo-se a ela: bem-aventurada és tu que creste. Lembrem-se, Maria não foi a primeira crente. Maria foi a primeira crente do Novo Testamento. Mas o primeiro crente foi o nosso pai Abraão. Está claro? Então, todo o capítulo 11, que elogia da carta aos Hebreus, que elogia a fé desses nossos heróis fiéis do Antigo Testamento, coloca Abraão numa posição singular. Muito bem, então, de 75 anos a 100 anos, 25 anos esperando que o Senhor Deus cumprisse a sua promessa. Agora, o que aconteceu no capítulo 15? Aconteceu mais ou menos em que época? Eu fiz essa pergunta porque aqui Abraão vai reclamar de Deus. Abraão vai cobrar, digamos assim. Ele está aflito, ele está angustiado, ele sente que a idade está chegando, que a velhice está se aproximando. E pede a Deus: me dê uma prova, me dê um sinal, quando é que eu vou ser pai, etc, etc. É disso que vai tratar o capítulo 15. Depois o Senhor Deus garante que ele vai ser pai, mas não agora, ele não diz quando, e vai ser celebrado um pacto, vai ser celebrado um rito, digamos assim, um sacrifício, cheio de significado, cheio de simbolismo. Uma importância muito grande tem esse capítulo 15, que vai nos remeter a uma outra aliança, a um outro pacto. Vai haver ainda outros pactos com Abraão, que na verdade vão ser uma consolidação da promessa que o Senhor Deus já fez a Abraão e vai fazer agora, e também do pacto que o Senhor Deus vai fazer com Israel no Monte Sinai, as tábuas da lei, a aliança, e tantos sacrifícios, tantos pactos
que ocorreram depois desse capítulo 15, ao longo de todo o Antigo Testamento. Dito isso, começamos o capítulo 15. Depois desses acontecimentos narrados no capítulo 14, evidentemente, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nestes termos. Numa visão. Foi uma visão mais ou menos nos moldes da visão que São João, apóstolo e evangelista, teve no Apocalipse? É possível. Foi uma visão em sonhos? Não sabemos. Também não está excluída essa possibilidade. Foi uma visão estática, com X, isto é, ele foi arrebatado, ele teve um êxtase? Não sabemos. As modalidades de visão são muitas na Bíblia. Isso não importa até certo ponto. O fato é que ele teve uma visão. Aqui não se diz que o Senhor apareceu-lhe, mas a palavra do Senhor, que é fundamentalmente a mesma coisa. Nada temas, Abrão. Eu sou teu protetor, tua recompensa será muito grande. Parece que nós podemos intuir e concluir, sem possibilidade de erro, que aqui o nosso pai Abraão está assustado, está amedrontado, está angustiado, algo lhe está perturbando. Não fora isso, não haveria sentido algum esta visão. O que precedeu esta visão? O que levou Abrão? Quanto tempo? Por causa de quê? Qual o motivo da sua aflição provável? O texto não diz. O Senhor toma gratuitamente, livremente, a iniciativa de lhe aparecer em visão. Não tenha medo de nada. Eu sou teu protetor. Isso é algo inédito, que Deus diz a Abrão. Até agora ele não disse isso. Deixa a tua casa, tua parentela, vai para onde eu te indicar, eu farei de ti o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele fala também da descendência. Mas aqui, o Senhor Deus não fala da descendência, fala da recompensa. Tua recompensa será muito grande. É óbvio que se nós lermos isto à luz da promessa da descendência, não dá para excluir a descendência desta recompensa será muito grande. Recompensa por causa de quê? Podemos, à luz do que já vimos desde o capítulo 12, concluir. Recompensa pela sua fé, recompensa pela sua confiança, recompensa porque ele acreditou na palavra do Senhor, saiu de sua terra. E olhem que já estamos aqui no capítulo 15, Abraão já tem muitas aventuras por aí, digamos assim. Ele se hospedou em Harã, depois foi para Hebrom, carvalho de Mambré, depois ele foi para o Egito, voltou do Egito, depois teve que dar uma de guerreiro, estabeleceu uma guerra com Codorlaomer, o rei que estabeleceu guerra com os pequenos reinos, dentre os quais o reino de Sodoma e o reino de Gomorra. Ló estava envolvido, acabou sendo levado como escravo por Codorlaomer, e Abrão, quando soube, estabeleceu guerra e saiu-se vitorioso, etc. Então já temos um homem provado no sofrimento, provado na guerra, provado nas dificuldades, quase sua esposa foi morta, ele quase foi morto, aquele famoso episódio de ele pedir para ela dizer que era sua irmã, com medo de ser morto. Pois bem, então Abrão aqui, não sabemos qual é o motivo, ele está assustado. E o Senhor lhe tranquiliza, repare, chamando-o ainda de Abrão. Não tenha medo, eu sou o seu protetor, sua recompensa será muito grande.
Agora vamos ver a cobrança de Abrão. Pergunto: é legítimo cobrar de Deus? O verbo na língua portuguesa soa muito forte. Mas pedir a Deus, mas suplicar a Deus, é plenamente legítimo. Sobretudo, se temos antes uma promessa. Mas o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Eu estou pedindo que o Senhor cumpra, ou pelo menos eu quero um indício para saber quando essa promessa vai se cumprir. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade. Lembrem-se do Evangelho segundo Mateus: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. É uma ordem de Jesus. É legítimo, aspas, cobrar de Deus, porque Ele nos deu essa autorização, porque Ele nos deu esta permissão. A oração de petição é um desejo de Deus para nós. Aliás, no Pai Nosso, nós temos todos os pedidos. Quem reza o Pai Nosso, pede 7 coisas ou 8 coisas, dependendo do ponto de vista. Muito bem, Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. Primeiro, que me dareis vós. Pergunta: mas o Senhor Deus já não foi tão claro na primeira promessa que Ele fez? Descendência e terra. Terra e descendência. Aqui, parece que essa pergunta tem relação com a promessa genérica de recompensa. É claro que a descendência está incluída em recompensa, porque o Senhor Deus, quando diz no versículo 1 que a sua recompensa vai ser muito grande, nós podemos entender recompensa no sentido bem amplo, de longevidade, de saúde, de bênção, de graça, de proteção, de defesa, de terra e também de sucessores, de descendência, de posteridade. Então, a pergunta genérica tem relação com a promessa genérica. Eu irei sem filhos. Irei. Teria Abrão aqui se referido, eu irei para a outra vida? Eu partirei desta terra? Ou eu irei para outro lugar? Isso também é legítimo perguntar, mas não é necessário para nós encontrar a resposta. Eu irei sem filhos, isto é, eu estou passando, eu estou... vejamos aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto, por favor. O Senhor me darás, continuo sem filhos. Muito bem. Sem filho. Perfeito. Irei sem filhos, continuo sem filhos. É a mesma coisa. Isto é, até agora, a promessa que o Senhor fez lá atrás, o Senhor não cumpriu. E o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. Vejam que situação constrangedora. Um homem que não tinha filhos. O herdeiro passava a ser o seu parente mais próximo. Eliezer de Damasco. Damasco, vejam, hoje Israel é um país e a Síria é outro país. Mas naquele tempo não havia essa distinção geopolítica. Naquele tempo a terra que jorra leite e que jorra mel é o que hoje nós entendemos, porque os limites também variavam. No tempo de Abrão é uma coisa, no tempo de Davi é outra coisa, no tempo de Salomão é outra coisa, não é? Mas Israel já chegou até as proximidades de Damasco. Damasco era terra prometida. Então, cuidado com a expressão terra prometida para não identificarmos apenas com a Israel de hoje. A Israel de hoje é do tamanho de Sergipe.
Já a Israel de 100 anos atrás era um pouquinho maior, era a Israel do tamanho de Alagoas, mas a Israel no tempo de Davi era do tamanho talvez de Pernambuco, e assim por diante. Os limites eles variam de acordo com o passar do tempo, certo? Então, é lá no livro dos Reis, 1º e 2º, no livro das Crônicas, 1º e 2º, que a gente vai vendo essa mudança, não é? O reino cresce ou o reino diminui de tamanho, ou desaparece, como no caso do reino do norte, com a invasão da Síria, e o reino do sul, Judá, quando Nabucodonosor levou todo mundo para o exílio e desapareceu Israel enquanto território. Somente no ano 536 é que Israel volta para a sua terra. Então, os hebreus estão de volta para a sua terra. E os limites já não são muito claros, já não são muito nítidos. Muito bem. E ajuntou: vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. Eliezer. Isso para um homem ainda no seu vigor, digamos, sexual, é humilhante, é constrangedor, mas a lei, digamos assim, que era fruto de um senso comum, não havia lei mosaica, lei somente no tempo de Moisés, no sentido positivo, não é? Prescrições, etc. Nós temos aqui costumes, nós temos aqui, digamos, prescrições fruto de uma experiência de séculos, tradições que impunham regras e estabeleciam para um homem que tem filhos, os filhos são os herdeiros, mas para aqueles que não têm filhos, então serão os seus irmãos. Mas ele não tem irmão, então vai ser quem? Vai ser um escravo seu, o filho de um escravo, e assim por diante. Então, vejam, ainda nem tinha nascido Ismael, que Ismael é filho da escrava Agar. O nascimento de Ismael vai acontecer no capítulo seguinte, dê uma olhada no capítulo 16. Então, compreende-se a aflição do nosso pai Abrão. E ajuntou: vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. A reclamação, amados, que foi feita em tom respeitoso, não em tom desafiador, não descrendo. Antes nós tínhamos um Abraão crente que obedecia silenciosamente. Quando ele deixou sua terra, sua casa, sua parentela, ele não dirigiu uma única palavra. Quem pode dizer se essa é a primeira vez que Abrão se dirige a Deus, ou se ele já se dirigiu outra vez? Por favor. Parece que foi a primeira vez. Muito bem. Então, vamos ao versículo 4. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. Por favor, ninguém aqui interprete ao pé da letra dizendo que é Abraão que vai dar à luz, pelo amor de Deus. Das tuas entranhas aqui significa do íntimo da tua união matrimonial. Lembrem-se que dependendo do contexto, a expressão adquire um sentido. Deixa a tua casa. A expressão casa aqui significa os teus parentes. A palavra filho, dependendo do contexto, ela tem muitos significados. Até Jesus é filho de Davi. O que foi que o cego Bartimeu disse em Jericó? Jesus, em Marcos capítulo 10, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
filho, portanto, tem várias acepções. Aqui Jesus é filho de Davi, porque é da descendência de Davi segundo a carne. Está claro? Então, quando o Senhor Deus diz, o teu filho vai nascer de tuas entranhas, isto é, vai nascer do íntimo da tua união matrimonial, vai ser fruto de uma relação tua com tua mulher. Está claro? Então, entranhas aqui não significa o ventre da mulher, não significa dizer que a criança vai nascer, digamos assim, de dentro de um suposto útero de Abrão, de forma alguma. Muito bem. E conduzindo-o fora da casa, fora do lugar onde ele estava em Hebrom, ele saiu de Hebrom e foi para um lugar perto, o Senhor Deus o levou a um monte, a um lugar reservado, o texto não diz. Disse-lhe: levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Teria o Senhor Deus se dirigido a Abrão de noite? Teria esta hora sido uma hora muito favorável para se ver o céu estrelado? Estaria o céu sem nuvens, numa daquelas noites encantadoras que nós que moramos no interior já experimentamos? Ou teria sido de dia? Parece que isso aconteceu à noite, mas não é seguro afirmar isto. Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Ou seja, numerosíssima. Quem é que pode contar as estrelas do céu? Talvez até uma pessoa a olho nu, numa noite sem nuvens, pontuadas de estrelas, uma pessoa com um telescópio possa até contar. Mas, se você vai ao Observatório Nacional, não sei se aqui em Brasília é possível nós contemplarmos, ou um outro observatório com aquelas lunetas bastante poderosas, bastante potentes, não dá para contar. Até porque aquilo que elas veem, cada brilho não é uma estrela, mas uma constelação. E uma constelação, ela consta, como o próprio nome já diz, de milhares e milhares ou milhões de milhões de estrelas, em redor das quais circundam provavelmente outros bilhões e trilhões de planetas, e estes, por sua vez, circundados de satélites, etc, etc. Então, não dá para contar, Nenhum astrônomo pode supor, nem de longe, e se ele supuser uma quantidade de estrelas no universo, ele pode estar dando um número bastante modesto, porque nós conhecemos muito pouco do universo. As descobertas que nós temos do universo até agora são bastante aquém da verdadeira grandeza, da verdadeira e gigantesca dimensão do universo feito por Deus Todo-Poderoso. Muito bem, agora vamos parar um pouco aqui e vamos ilustrar essa descendência nos livros do Antigo Testamento, para ver, antes da vinda de Jesus, como já era essa descendência do nosso pai Abraão. Vamos ao livro do Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Detalhe, o livro do Deuteronômio foi redigido, porque, como todos os outros 5 livros do Antigo Testamento, faz parte da Torá, é o Pentateuco, é fruto, digamos assim, da conjunção de 4 fontes, a fonte javista, a fonte deuteronomista, a fonte eloísta e a fonte sacerdotal. O livro do Deuteronômio é, em sua grande parte, sacerdotal ou deuteronomista. Muito bem. No livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículo 10,
nós já temos aqui uma alusão à quantidade de hebreus no ano 1000. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Reparem que esse capítulo narra a partida do povo do Sinai. Lembram que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, atravessou o Mar Vermelho, depois ocorreu o episódio do Sinai. Está claro? Está claro? O povo ainda não tinha entrado na terra prometida. Lembrem-se que o Sinai hoje pertence a que país? Egito? Egito? Perfeito, Egito. Muito bem. Então, nós estamos aqui, esse relato é o relato de 600 anos, pelo menos 600 anos, ou 650 anos, depois de Abrão. Por aí vocês percebam a quantidade de hebreus no Egito. Muita gente, muita gente. Repito, versículo 10. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Vamos ao capítulo 10 do mesmo livro do Deuteronômio, por favor. Capítulo 10, versículo 22. Quando os teus pais desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas. E agora o Senhor teu Deus multiplicou-te como as estrelas do céu. Curioso, 70 pessoas. Eram quantos filhos do velho Jacó? 12. 12 para chegar a 70, nós temos cada família 5 pessoas, 6 pessoas. Uma média de 6 pessoas por cada tribo. Ou seja, cada filho do velho Jacó, casado com 6 pessoas. De 70 para um povo numeroso. Isso em quantos anos? 430 anos. Aliás, o Senhor Deus já vai falar disso a Abraão. Isto é, o Senhor Deus já vai dizer que a descendência de Abraão vai para o Egito e vai passar lá 430 anos. Parece bem razoável que 70 pessoas tenham se transformado num povo numeroso. E talvez essa seja a razão pela qual aquele faraó que não conhecera José decidiu, certamente auxiliado por alguma alma infeliz, para infligir um sofrimento ao povo hebreu. Porque esse povo crescia, e a lógica deles, no livro do Gênesis, logo no começo, é que se de repente nós não fazemos alguma coisa, esse povo vai se tornar mais numeroso do que nós, egípcios, então precisamos fazer alguma coisa. E aí pensaram naquela ideia patética, que não vingou, de matar todos os machos, todos os meninos, deixando vivas apenas as meninas. Bom, mas isso é outro assunto. Ainda no livro do Deuteronômio, capítulo 28, versículo 62, vós que éreis numerosos como as estrelas do céu, sereis reduzidos a um punhado de homens, porque tu não obedeceste à voz do Senhor teu Deus. Essa é uma das maldições que o Senhor Deus dirige a esse povo. Essa profecia se cumpriu em vários momentos da história de Israel, mas talvez o mais dramático foi o retorno dos hebreus do cativeiro de Babilônia. Lembram que eles voltaram poucos? Os pobres de Javé, humilhados, desmoralizados, boa parte dos judeus, e reparem que foram muitos anos, 70 anos em 2 levas de exílio para o exílio de escravos, hebreus que foram levados escravos para a Babilônia. A primeira leva foi em 590, se não me engano, e a segunda leva em 586. Foram, no total, 70 anos de exílio. Depois que
Ciro, rei da Pérsia, autorizou o retorno dos hebreus, poucos voltaram, e muitos ficaram lá mesmo. Já tratamos disso em outras ocasiões. Os hebreus, que historicamente são um povo muito trabalhador, os hebreus, onde quer que eles chegam, eles se dão bem no negócio. Aliás, os maiores empresários do mundo, dos grandes empresários, muitos são judeus. Pois bem, muitos judeus disseram: não vou voltar não para Israel, já estou aqui há tanto tempo, e ficaram para lá mesmo. E voltaram poucos, os pobres de Javé. Muito bem, então, poucos, vocês vão ser poucos. Essa questão dos 70 e depois numerosos como as estrelas do céu, nos faz lembrar de quê? Com quantos, digamos assim, discípulos começou nosso Senhor Jesus Cristo sua vida pública? Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês agora são 12, mas a missão de vocês é levar o evangelho para todos. Hoje, cristãos, nós somos a maioria da população do mundo, distribuída, e aí vem divididos, católicos, 1.250.000.000, não sei se já chegamos aos 300 milhões, 1.300.000.000, vamos colocar, e os outros cristãos distribuídos entre ortodoxos e os demais protestantes, enfim. Muito bem, voltamos, por favor, para o livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Pois bem, ajuntou-se ele, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Esse texto, eu queria evocar Romanos, capítulo 4, versículo 18. Vamos pular agora para o Novo Testamento. Romanos, capítulo 4, versículo 18, porque essa promessa de uma descendência numerosa é lida por São Paulo na perspectiva da fé cristã. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Aqui é impressionante, aliás, impressionantemente belo, porque os judeus leem Gênesis 15 na perspectiva deles, dizendo: não, nós somos descendentes de Abraão, segundo a carne, e nós hoje estamos espalhados, há judeus no Brasil, há judeus na Argentina, há judeus em várias partes da terra. É verdade, e eles são descendentes de Abraão. Mas vejam qual é a perspectiva de São Paulo. Qualquer um que teve a fé de Abraão. A fé de Abraão. E não se assustem, não se choquem com o que eu vou dizer. Se Abraão é pai de todos nós, e essa expressão acabamos de ler, é pai dos judeus, é pai dos cristãos e é pai dos islâmicos. Só que esta fé de que estamos tratando no versículo 16 é a fé de Paulo, é a fé na Trindade. Abraão me viu e se alegrou. Os profetas me viram e se alegraram, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos falar disso bem mais para frente. São Paulo aqui fala da fé cristã. A descendência de Abraão, porém, ultrapassa os limites do cristianismo, porque ele é pai de todos nós, cristãos, é pai dos judeus, porque é a linhagem do povo da antiga aliança, e de Abraão vieram também os maometanos, os islâmicos. Mas vamos chegar à questão de Ismael, é no capítulo 16.
Islamismo só entra, digamos assim, como germe, partindo de Abraão, a partir do próximo capítulo. Está claro? Bem, isso foi para ilustrar a descendência de Abraão, que haveria de se tornar mais numerosa, ou tão numerosa, quanto as estrelas do céu. Agora vem o versículo de extremíssima importância. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para justiça. Abraão confiou no Senhor. Outra tradução, não sei se na Bíblia de Jerusalém é acreditou, creu, que é a mesma coisa. Creu, confiou, enfim. Abraão acreditou. Abraão creu no Senhor. Agora, aqui, nós somos obrigados a citar Romanos e Gálatas. As duas cartas do apóstolo Paulo, que tratam de maneira mais aprofundada do tema da justificação pela fé. Vamos à carta aos Romanos, capítulo 4. Nós temos que ler o texto todo. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Vejam, Abraão, num primeiro momento, é nosso pai segundo a carne, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os seus filhos, e desses vieram os seus descendentes, até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Disso tratam as genealogias, no começo do Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas. Porque se Abraão foi justificado em virtude da sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Aqui somente um adendo, me permitam. São Paulo está dissertando para os cristãos da cidade de Roma sobre um assunto que estava convulsionando a comunidade cristã, os cristãos daquele tempo. Pregadores oriundos do judaísmo, dentro das comunidades cristãs, estavam dizendo o quê? Se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não podem se justificar. Vocês não podem se salvar. São Paulo, judeu, rabino, extremamente inteligente, conhecedor da Escritura, mas agora já renovado pela graça de Cristo, se insurgiu contra isso. Se nós somos justificados pela prática da lei de Moisés, então Jesus Cristo morreu em vão. Então o seu sacrifício de nada adiantou. Então a graça de Cristo não adianta nada. Se o homem é justificado pela prática da lei. Mas São Paulo vai dizer que o homem não é justificado pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. O que é justificado? É o homem que tem os seus pecados cancelados, é o homem que é renovado, é o homem que é purificado, é o homem que se torna santo, é o homem que transita da condição de desgraçado para a condição de renovado, das trevas para a luz, da morte para a vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, diz o apóstolo Paulo. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Deus é quem nos justifica pelos merecimentos de Cristo no Calvário, mediante a fé e o batismo. Fé e batismo, por que os dois? Por causa da frase de Jesus, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
Ocorre que, se o homem não é justificado pelas obras da lei de Moisés, observância do sábado, pagamento do dízimo, jejum, etc., etc., ele é justificado pelas obras da fé. O homem não é justificado pelas obras da lei de Moisés. Romanos 3, 28. O homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. Na lei de Moisés, evidentemente. Agora vamos à carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24, a partir do versículo 20. São Tiago, em 6 versículos, eu penso que ele, citando nosso pai Abraão, explica muito bem que não é suficiente você professar a fé em Jesus Cristo. A fé justifica, o homem é justificado pela fé, mas não só por ela, pela fé e pelo batismo, porque o batismo salva, diz a carta de São Pedro, recordando as 8 pessoas que saíram da arca. Elas simbolizam o batismo que nos salva, o batismo que nos salva, o batismo que nos salva, já vimos isso centenas de vezes aqui. Agora nós vamos ver que as obras justificam. Não é somente pela fé que o homem se justifica, mas pelas obras, não da lei de Moisés, mas as obras da fé, como prolongamento, como evidência, como explicitação, como consequência necessária do ato de fé. A fé sem as obras é morta. Muito bem. Por favor, versículos de 20 a 26. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Por favor, sublinhe isso. Sublinhe isso agora, senão eu vou aí puxar a sua orelha, porque isso daqui é fulcral para o resto da vida. Cuidado com certos protestantes que dizem, estamos nos 500 anos de Martinho Lutero, viu? Há 500 anos, não tem nada o que comemorar. A Igreja Católica não comemora pecado, não comemora cisma, e cisma é pecado, não comemora divisão da Igreja, não tem o que comemorar em 2017. Mas é uma ocasião de recordar a doutrina da Igreja Católica sobre esse argumento. Martinho Lutero dizia, sola fides, somente a fé, as obras não. São Tiago diz, por favor, em voz alta, versículo 22. Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Muito bem. Assim se cumpriu a Escritura que diz, repare, exatamente o versículo que nós estamos a comentar lá atrás, no Gênesis. Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Agora, o versículo 24 também é para ser sublinhado e lido e repetido até o dia da morte de vocês, da nossa morte. Todos juntos, versículo 24. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E termina São Tiago, do mesmo modo, Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. O tema é fascinante. Voltemos para Romanos capítulo 4. Todo o capítulo é sobre nosso pai Abraão. E com esse capítulo nós terminamos a aula de hoje. Mas vejam que nós paramos no versículo
3, que cita exatamente aquele versículo 6 lá atrás de Gênesis 15. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Entenda-se aqui não obras da fé, mas as obras da lei. São Paulo aqui está combatendo o pensamento segundo o qual, o pensamento judaico, o pensamento dos pregadores do judaísmo dentro da igreja, no seu tempo. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes da sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como seio da justiça que tinha obtido pela fé, antes de ser circuncidado. E assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a estes seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, ou seja, dos judeus, que não só trazem um sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da lei. A lei não existia no tempo de Abraão, só foi 600 anos depois. Não foi em virtude da lei, e é a lei que determina a prática, as observâncias de sábado, dos ritos, das abluções, do pagamento, do sacrifício, etc. Isso Abraão não praticou, nem sabia disso, porque isso só veio 600 anos depois. Muito bem, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão, ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Justiça da fé. Por favor, leiam de novo o versículo 3 de Romanos 4, que cita Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus, ele não praticou lei nenhuma, porque não existia lei nenhuma. Foi-lhe imputada a justiça de Deus, ou seja, Deus o declarou santo, e o fez verdadeiramente santo, porque ele creu e praticou as obras decorrentes da sua fé. Não foram obras da lei, porque a lei não existia. Portanto, Abraão creu e agiu. Abraão acreditou fé e praticou a fé, as obras dele. Portanto, não foi justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Tiago, capítulo 2, versículo... Eu vou já puxar a orelha de vocês. Tiago 2, 22, 23 e 24. Perfeito. Olhem, isto é fundamental. O católico que compreende isso nunca vai mudar de religião, viu? Porque este é o cavalo de batalha do protestantismo. Justificação pela fé. Eles aproveitam esses textos distorcidos, alguns protestantes, todos não, por favor, para dizer, os católicos dão muito valor às obras, dão muito valor a isso, mas isso é condenado pela Bíblia, porque o homem não é justificado pelas obras. Só que o que a Bíblia diz que não justifica são as obras da lei de Moisés, não as obras da fé. As obras da fé justificam. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Muito bem. Voltemos para Romanos 4, por favor. Versículo 14. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. São Paulo é de uma sabedoria impressionante.
Muito sábio. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, ou seja, aos que viveram na égide da lei no tempo de Moisés, 600 anos depois, e os seguintes, que acreditaram na lei, que obedeceram à lei de Moisés. Não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão do nada. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha aí o versículo que lemos ainda há pouco lá atrás, versículo 5. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ou seja, porque ele creu, Deus o justificou. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Caríssimos, retomaremos no próximo encontro a questão da justificação. Tive que fazer essa digressão. Era obrigatório fazer isto, porque essa carta aos Romanos e a carta também de São Tiago, ambas citam explicitamente Abraão e citam explicitamente Gênesis 15, que nós estamos a estudar agora. Portanto, precisávamos fazer essa digressão.